Olá, bom dia! Estamos começando mais um cafezinho com live. Quem aí tá tomando café? Hoje com um convidado especial, pessoas que inspiram. Então vai entrar aqui com a gente agora o João Carlos. Ele é um grande terapeuta, né, grande amigo, conheço ele há anos e ele me ajudou no meu processo de transformação. E qual que é a intenção, né, de trazer pessoas inspiradoras? Nós estamos em uma fase de transformação de vida. Nós estamos todos em casa, olhando para dentro, cuidando de nós, da nossa família, cuidando da nossa alma. E o João é a melhor pessoa para falar disso. Então estou esperando ele. João, manda a solicitação para mim, por favor, que aí eu aprovo aqui. Bom dia, Vivi. Saudade, muita saudade. João está entrando. Olá! Bom dia, Bom dia, como está? gostoso aqui. Choveu essa noite aqui, tá uma delícia aqui, fresquinho. Tá frio aí, João? Tá impressionante. Hoje choveu essa madrugada. Acordei Aqui, até com surpresa, é, esperava. aqui também. É. Tá tudo branquinho, o céu tá tudo nubladão e tudo branquinho. E olha, eu tô até de cobertinha de vó aqui, ó, de chalezinho, de Tô tão frio vendo, que tá. é. Eu tava com a blusa, falei, eu não vou aguentar uma blusinha só. E eu tô Então, de frente à janela, é friozinho aqui também, tá gostoso. que Está bem bom. fresquinho. João, quero começar te agradecendo pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, né, comigo sempre, pela sua amizade. E por que que eu te convidei para estar aqui hoje? Porque a gente percebe que esse período, né, as pessoas estão olhando mais para dentro, olhando mais para si, buscando esse momento de transformação, né? E o nosso trabalho como terapeutas é bem esse, é ajudar nessa condução, né? A gente não consegue fazer muita coisa, mas a gente pode mostrar alguns caminhos. E você, para mim, Sim. é um exemplo de transformação, tanto, né, como eu consegui transformar a minha vida a partir da sua condução, a partir da sua ajuda, do seu profissionalismo e como que você também, né, transformou a sua vida. Nesse tempo que eu te conheço, tanta coisa já aconteceu, né? E você, eu não Muito. conheci você antes de você ser terapeuta, mas eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, do que significa para você essa transformação, se você acha que realmente esse período que a gente está passando agora vai fazer uma mudança na vida das pessoas, né? Fala um pouquinho pra gente e aí eu vou te fazendo algumas perguntas, algumas dúvidas aí que a gente pode ter, porque é legal trazer essas inspirações para que as pessoas vejam, também te conheçam, né? Eu quero que as pessoas conheçam aquelas pessoas que conseguem fazer o bem e realmente transformar. É isso que é legal. Ah, que bom. Primeiro, bom dia, né, para você, para todos que estão entrando na live aí. E é um prazer, né, Ana, a gente estar junto, embora um junto distante, né? Exatamente. E não só, eu vejo que esse junto distante agora não é só na live, né? Na vida tá assim, né? Infelizmente, a gente está perto e distante de alguma maneira, como gostaríamos de estar com as pessoas, que seria, né? Os nossos abraços, nossos encontros mais próximos. Nós estamos passando por um momento dessa necessidade, até que a gente volta de novo a estar mais juntinho. Então a Isso. gente vai falar disso no decorrer da nossa live, né? Essa importância. Mas a sua pergunta, né, com relação a falar da história, né? Eu acho que uma das coisas mais bonitas que eu vejo como profissional, né, como terapeuta hoje, é, é reconhecer que cada pessoa tem a sua história. Cada pessoa tem aquele livro da vida na qual foi escrita as suas páginas, né, por ele mesmo. E isso me trouxe uma possibilidade, com este olhar, Ana, a, a aprender a não julgar as pessoas, aprender a não estar criticando diante daquilo que me chega.
mas aprender a ouvir aquilo que me chega, porque quando a pessoa chega para você, ela tem uma história, não é verdade? Então, só que o julgamento da maioria de nós, né, de todas as pessoas, é baseado no fato. E não entende por que que aquela pessoa vive aquela experiência, ou é assim, ou ela está sendo assim, né? Então, é bonito quando nós como profissionais, podemos ouvir um pouco da história do outro. E quando ouvimos a história do outro, nós compreendemos melhor este outro, não é verdade? Sim. Você como consteladora, né? Eu como também um constelador, terapeuta já há muitos anos. Enfim, como se diz, minha história daria um livro, um bom livro de vida. Com certeza. E, é, né? Então, assim, nessa área da terapia, da busca desta evolução, já tenho 25 anos, né? Eu comecei em 94 a Como que trabalhar foi esse como... processo para você, João? Antes de você ser terapeuta, como que você enxergava isso? Você já tinha essa sensibilidade, essa conexão de pessoas, com pessoas, né? Porque às vezes eu, na minha experiência de arquiteta, eu sentia que um trabalho técnico que é feito para pessoas, mas, por exemplo, hoje as faculdades não ensinam, uma faculdade técnica. Ela ensina você a fazer coisas para pessoas, mas ela não te ensina como enxergar pessoas, como olhar para pessoas, como cuidar de pessoas. E eu cheguei nas terapias por conta justamente dessa minha ansiedade de estar fazendo coisa para a pessoa, né? No caso, eu projetava espaços para pessoas. E de repente eu não conhecia a pessoa que ia utilizar aquele espaço. E eu entendi que, na verdade, era o contrário. Não era eu projetar um espaço para a pessoa se encaixar nele, era eu conhecer a pessoa para criar o espaço que vem como uma ampliação do corpo dela. E Sim. isso veio de um incômodo muito grande que eu passei durante anos, né? Durante os meus primeiros anos de profissão, isso me incomodou muito. Como que foi esse processo para você? Assim? Eu cresci no interior, numa cidadezinha pequena chamada Jequitibá, que é aqui, perto de Sete Lagoas, fica a 30 quilômetros, né? Estou falando aqui de Minas Gerais, 30 quilômetros de onde hoje eu moro. E eu vejo que certas coisas que nós nos tornamos, ela já está escrita em nossa alma. Então, se eu olhar para mim desde a minha infância, eu já era um garoto, vamos dizer, diferente no meio, né, daquele lugar. Então, assim, quando eu me lembro desde criança, meditando sem saber o que era meditação, eu tinha alguns contatos, vamos dizer assim, com esse plano espiritual que me encaminhava em algumas situações da vida. E também tive a oportunidade de ter uma mãe que era cuidadora. Minha mãe era enfermeira, e uma enfermeira muito limitada, né? Hoje ela cuida das pessoas também. Então, eu aprendi a olhar para as pessoas com este amor que eu via nela, a maneira como ela olhava para as pessoas. E uma enfermeira na roça é uma limitação muito grande. Então, ela tinha uma capacidade dessa expressão de amor. Eu acho que eu trouxe isso dela. Então, eu acho que a vontade de cuidar do outro iniciou neste instante, entende? E espiritualmente essa busca da evolução, essa busca deste olhar, para mim e para as pessoas foi crescendo. Então fui tendo muitas experiências, saí de Jequitibá, então já morei em alguns lugares, né? Vim para cá, tive quando eu tinha 14 anos para 15 anos, eu vim da roça lá de Jequitibá para morar em Sete Lagoas e fui morar no seminário. Então tive uma Ah, experiência, mas não vim, na verdade, para ser um seminarista, mas o padre me deu uma chance de vir estudar no Dom Silvério, que era uma escola muito boa aqui, e sim. me convidou. E aí eu estudei nessa escola por um período de um ano só, depois voltei para minha casa de novo, da minha mãe, e depois com 17 anos saí de novo. Aí eu fui servir o exército em Três Corações, que é 400 quilômetros daqui,
né? Lá para aquela região de Oliveira, né? Sim. Então, aí eu servi o exército lá, com 17 anos para 18 anos, aí voltei de lá de novo com 19 e vim para Sete Lagoas. Mas só que nesse momento, com 16, 17 anos, eu já estava numa busca espiritual muito grande. Eu já estava num caminho de evolução, num caminho de consciência. E nessa época, então, eu tinha muitas perguntas já internamente. E já comecei a entrar nos livros, desde, como se diz, acho que todo mundo começou a ler um pouco de Paulo Coelho naquela época, né? É Não verdade. tinha, não tinha telefone celular, não tinha tanta busca, era só nos livros mesmo. Uhum. E, e aí eu comecei a despertar muito esse olhar para a espiritualidade, para... E quando eu falo espiritualidade, Ana, eu não estou trazendo um olhar de uma forma simplesmente religiosa, né? Mas olhar para o nosso espírito como um ser totalizado, né? Como o que nós viemos fazer aqui nessa terra, né? Porque as religiões, elas foram construções geradas no decorrer do tempo, né? Pelos homens, na direção de uma visão de um Deus. Então eu queria encontrar esse Deus em meu olhar de expansão. Então, assim, crescemos, né? A maioria de nós crescemos com uma consciência cristã, católica, mas aí algumas perguntas já não me... Algumas respostas já não estavam me batendo tanto. E isso eu tinha 18, 19 anos, já comecei a esse questionamento. E aí foi onde eu comecei a ter uma busca maior da espiritualidade. E foi muito interessante que eu comecei a ver diferente, sabe com quem? Com os hippies na época. Então, quando eu tinha Olha, 18 anos, 18 anos, eu entrei nesse conflito um pouquinho com a busca dentro do cristianismo em si, né? Eu tive algumas dificuldades aí em algumas coisas, e eu comecei a frequentar São Tomé das Letras na época, e era uma época muito bonita, uma época que todo mundo estava muito na busca espiritual. E eu tive uhum. essa parceria, essa possibilidade de conhecer pessoas incríveis e que eram livres, assim, né? Eram hippies. Então eu comecei a enxergar mais ainda a grandeza de Deus na natureza, sabe? Numa outra linguagem que até então eu desconhecia. João, E ali eu comecei, eu vou te interromper um pouquinho. Isso que por você está favor. falando é tão importante. Por quê? Olha para você ver que interessante. Quando você começou, né, essa busca sua, faz uns 3 aninhos atrás, né, João? Que a gente é bem novinho, né? É, Então, você está falando dos hippies, né? E o diferencial dos hippies, que já foram muito criticados, né? Era chamado de loucos e tal, há um tempo atrás, era a conexão com a natureza. E hoje, todos os trabalhos, né? Pelo menos eu que tenho trabalhado com essa junção do ser humano, da alma, do corpo, do sentimento, das sensações com os ambientes onde se vive, a gente percebe que todos os problemas, a maioria dos problemas que a gente tem, inclusive na sistêmica, né? As leis sistêmicas, elas mostram pra gente que os nossos problemas, as nossas doenças, elas são criadas porque a gente está afastado da natureza. A gente se enxerga um ser fora da natureza. E para você ver, já tinham, né, pessoas, grupos que eram taxados de maluco, né, que já estavam nesse processo, já estavam nessa conexão. E isso é que é interessante, que hoje a tendência é todo mundo, né, vou falar entre aspas, é todo mundo virar hippie. Por quê? A gente precisa da natureza, a gente precisa estar em contato e buscar essa saúde, né? Isso que você está falando aí eu acho incrível, né? Eu falei, porque hoje a gente precisa dessa transformação, de voltar mesmo para a natureza, trazer o natural para a gente conseguir resgatar a saúde, a nossa saúde. sim, sim. Quando você entra em contato com essa força, né, da mãe natureza, é o nosso alimento. Se formos aprofundar aqui nessa força da natureza, da criação, né, do Uhum. olhar da criação de Deus sobre o tudo e o todo, você vai ver a força da natureza. O que está fora é o que está dentro de nós, né? Então, em nosso corpo, os elementos estão, né, o fogo, terra, ar e água.
o reino mineral, vegetal e animal. Então, a constituição corpórea nossa, ela advém deste lugar, é da natureza. E tanto é que esse próprio corpo é levado de novo à mãe natureza. Quer dizer, na morte nós viramos novamente uma semente, né, que é plantada novamente à mãe terra. Esse corpo é devolvido à terra. Por quê? Porque nele está toda a constituição do que vem da terra. Não da terra elemento só, mas do planeta em si. Né? Então nós somos o chamado microcosmos, né? Então por isso que é um micro dentro do macro, né? Que é essa visão totalizada. E aí nessa época eu, como se diz, vivia muito livre. Eu acho que eu tinha 18 anos, 19, 18 anos, e foram os melhores momentos da minha vida, para te falar a verdade. Assim, era uma liberdade na alma, uma alegria, um prazer de viver muito grande, de muitas descobertas, né? Tudo era muito novo para mim ainda, né? Então, conhecendo muitas pessoas maravilhosas, pude conversar com... E como São Tomé, na época, era um lugar de muita busca espiritual, então eu conhecia muitas pessoas incríveis, muita gente de todo lugar do Brasil, do mundo, e a gente sentava nas montanhas, assim, era horas de conversas, mas conversas sobre muitas coisas evoluídas, né? Então eu tive essa possibilidade. Voltei para Sete Lagoas depois de que eu terminei o exército, fiquei aqui até 21 anos, e aí eu fui morar em São Paulo, fui tentar a vida em Sampa. E foi muito interessante, porque São Paulo, eu passei um ano somente e eu pude conhecer uma parte de nós que até então eu não conhecia em mim, entende? Que foi meus medos, minha carência, distância demais das pessoas que eu amava. Então São Paulo foi muito louco para mim, porque eu fui para aí, pra você ter ideia, para trabalhar. Assim que eu cheguei, eu nem entrei em trabalho, já tinha sido mandado embora, como se diz. Foi naquela mudança, na mudança do plano Collor, que quebrou o Brasil, como se diz, que deu um problemão, e eu tinha arrumado um emprego no banco, e o banco estava mandando o povo embora. Então, quer dizer, eu nem entrei. Então, eu fiquei em São Paulo desempregado por um período de tempo. Fui acolhido por uma família maravilhosa, que é um grande amigo meu hoje, um irmão, o Richard, e o Solucílio me acolheu na casa dele, né, como um filho. Então eu fiquei em São Paulo, aí arrumei emprego, um ano eu não aguentei. Aí o que acontece? Aí que começa a mudança, Ana. Só que nessa época eu estava numa busca espiritual muito grande, então eu conhecia o Hare Krishna, comecei a conhecer muitas linguagens que tratavam do olhar de Deus, muitas linguagens que me mostravam Deus, da forma como era conduzido para mim, entendeu? Então, tinha esse movimento todo, o espiritismo. Então, comecei a questionar e a buscar e a estudar muito. E aí, com 19 anos, com já 22 anos, eu voltei para Sete Lagoas. Mas quando eu estava em São Paulo, a minha alma não estava feliz. Eu comecei a acessar um objetivo que eu tinha ido. Trabalhar e começar a ganhar dinheiro. Comecei a ganhar grana em São Paulo. Só que a minha alma estava infeliz. Aquele não era o meu mundo. Então imagina, um rapaz que vivia nas montanhas, vivia buscando uma espiritualidade, vivia isso, e eu estava enredrado naquele compromisso que você sabe como é que é São Paulo. É trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então eu acordava 4h30 da manhã, 5h30 da manhã, para chegar no serviço 8 horas. Voltava, já chegava à noite em casa, já estava querendo dormir para acordar cedo. Então, aí um dia eu estava lá na empresa, eu entrei em meditação e falei assim, eu não quero isso para minha vida. Eu não vim à Terra para isso. E eu lembro que nesse dia eu escrevi uma carta. Nesse dia eu escrevi uma carta para mim, entende? E dizendo o quanto eu não estava feliz. Eu lembro que eu ganhava uma grana boa na empresa que eu estava trabalhando, mas a hora que eu recebi esse dinheiro eu chorava. Eu não tinha alegria para gastar essa grana, né? Não tinha alegria para gastar esse dinheiro. Aí eu vi que não era o caminho que eu queria viver. Aí eu lembro que eu liguei lá para o RH e falei, olha,
me manda embora, eu quero ir embora, não quero ficar mais aqui. E aí eles me chamavam de queijinho, né? Porque mineiro, todo mineiro é queijinho, alguma coisa. Queijo mineiro. É, queijinho. Aí a dona da empresa era uma grande amiga e tudo. Ela marcou até um jantar, nós jantamos, e ela perguntou por que que eu queria vir embora, né? E aí eu disse a ela, falei assim, olha, você conhece a minha alma, e ela me conheceu na montanha. Eu dei uma meditação numa montanha em São Tomé nesse dia, e ela me conheceu através deste olhar para a vida. Aí eu disse a ela, olha, minha alma está infeliz aqui, e eu não vim à Terra para ficar infeliz. Não que não vamos passar por infelicidades, mas permanecer nela eu não quero. Eu agradeço você porque você me acolheu, me deu trabalho. Mas eu estou indo embora não porque a empresa é ruim, é por causa da minha essência. Eu não me encontro aqui. E eu lembro, Ana, que aí eu pedi demissão, ganhava uma grana boa pra caramba nessa empresa. Eu voltei para Sete Lagoas. Quando eu pisei em Sete Lagoas, eu disse assim, a Deus. Falei, Deus, o Senhor vai me mostrar o que eu vim fazer nessa terra. E a partir de hoje, eu não quero trabalhar mais para ninguém. O Senhor vai me mostrar o meu caminho. E aí, enquanto eu acho que ele né, não tinha WhatsApp naquela época, ele não me mandou nenhum WhatsApp, nem nada. E eu fiquei esperando esse chamado aparecer, né? Esse chamado, essa luz, né? Tipo assim, você veio aqui para isso, menino. Toma esse caminho e segue. Uhum. E aí, para você ter ideia, eu voltei para cá, fui morar na república que eu tinha montado na época. Voltei para minha república e fui vender incenso na rua, Ana. Fui vender incenso. Comecei a ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu não queria arrumar um emprego de novo, você está entendendo? Uhum. Porque eu tinha sentido em mim que eu não queria mais trabalhar nesse sistema como ele era, nesse trabalho contínuo. Mas enquanto eu não sabia o que eu fazia, eu ia fazer algo que eu tinha que ganhar dinheiro porque eu tinha que sobreviver, mas eu ia fazer algo que eu não me amarrasse, entende? Que eu não perdesse o propósito, que eu ainda não sei qual que é o propósito, mas na minha alma já falava que tinha um propósito. Ô, João, embora não tinha sido mostrado. Você não sabia muito bem o que você queria, mas você já sabia o que você não queria, né? E isso também é importante, né? E outra coisa interessante que eu estou observando na sua história é que você se desprendeu mesmo, né? Você foi livre para poder tomar suas decisões e para poder passar pelas experiências que você precisava na fase onde você estava ali de teste na vida, né? Como se diz. Ah, você ainda não tem família, você ainda não tem filho, você não tem aquela responsabilidade, você está no mundo por você. E sabe uma observação mais importante ainda que eu faço? Que a sua mãe foi uma mãe que não te prendeu, né? Ela soltou, ela deixou você cumprir a sua missão. Porque a maioria dos jovens, das pessoas que a gente vê hoje, pelo menos das pessoas que eu atendo em terapia, elas não conseguem ter esse tipo de experiência, saber o que quer, saber o que não quer. Por quê? Porque as mães já moldam e já fazem esse filho ficar naquela coisa de prisão, de família, de regras, que muitas vezes aquela pessoa sabe que ela não se encaixa, ela não está feliz, mas ela não consegue dar um passo. Por quê? Porque a mãe está segurando, tem aquela culpa, né? Tem muita responsabilidade nas costas. E que bacana, né? Que a tua mãe foi uma mãe mesmo, né? De que acolheu na hora certa e na hora que você precisava ir, você foi, né? Você foi e você foi dona da tua vida. Eu honro muito ela por este olhar, né? E hoje, como pai, né? Hoje eu sou pai de duas crianças maravilhosas, que é o Yukan e a Maia. Maravilhosos, meus filhos. Eu vejo quanto ela foi aberta no coração. Por quê? Lá em casa sou eu de homem somente e 3 irmãs. Então, assim, ela tinha todo o sistema para ela me prender, porque os meus pais separaram, eu tinha 12 anos de idade. E como o único homem, eu já trabalhava muito na roça, né? Então, assim, eu era servente pedreiro, eu cortava cana, eu fazia de tudo
na cidade para eu poder ter meu dinheiro. Então, se ela não fosse uma mulher com uma cabeça muito aberta, ela me seguraria para eu ajudar no sustento de toda a família. Eu já Exatamente. ajudava, mas ela disse, vai para o mundo. Ela permitiu eu ir para o mundo. E isso é uma bênção, Uma benção. né? Porque como, Com certeza. como, como não estava mais com a presença do pai presente, não estava tanto, ela era para ela ter me segurado, entende? O Exatamente. único homem, o único homem entre quatro mulheres. Então isso é muito, muito grandioso. E numa época, né? Numa época que tudo era muito mais difícil. Numa cidade limitada, com uma vida limitada. Aí, voltando, eu comecei, então, voltei de São Paulo, e aí é que eu comecei a vender incenso na rua. Eu vendia agendas, eu lembro direitinho, tinha uma agenda chamada Agenda da Tribo, que era uma agenda maravilhosa que eu conheci em São Paulo, quando eu morei lá. Eu conheci a tribo, e eles faziam uma agenda maravilhosa que era cheia de poesias, uma chamada muito diferente, muito legal. Aí, fim de ano, eu vendia muita agenda, ganhava maior grana. Aí eu ficava 2 meses viajando de carona, 3 meses Olha, viajando de carona. que legal. É, Eu acho é, que eu ganhava uma grana. todo mundo devia passar por isso na vida, João. Passar por todos esses jeitos de fechar, assim, né? Agora fechei, meu caminho é esse. É. E aí eu ganhava um dinheiro alto, assim, no fim de ano, pagava as minhas contas, mantinha minhas despesas aqui e, ó, pé no caminho. Aí eu saía viajando, mas sempre numa busca espiritual, já estava muito inserida na busca espiritual. Aí eu viajava como São Tomé, era uma busca espiritual muito grande para mim, a cidade ela tem essa referência muito grande da espiritualidade, de uma Sim, visão mais holística da espiritualidade, né? E aí eu fazia isso, aí o dinheiro acabava, eu voltava, né? Então legal. eu falo com meus filhos assim, ô filho, ó, papai já dormiu em caverna, já dormiu na rua, na praia, não tem que você pensar, não tinha grana, não tinha muito dinheiro, então era tudo muito limitado. Mas tinha esse olhar de liberdade, de tranquilidade, né? E então era muito bom. E aí eu comecei a vender incenso, fazendo as coisas e tal. Aí, na época, eu conheci algumas pessoas, uma pessoa muito fantástica, que eu honro também, que é a Solange Cota, que, que viu em mim algo bom também, né? E aí ela foi e me ensinou na primeira vez. Ela falou assim, você não gostaria de trabalhar com massagem? E aí ela me ensinou o shiatsu. Aí eu tive a primeira experiência comecei como terapeuta corporal. Aí me ensinou o shiatsu. Beleza, eu fiz o curso de shiatsu, mas continuei vendendo as minhas coisas, ainda não tinha visto que era esse caminho. Uhum. E aí foi ter uma palestra de um cara chamado Bodhidja, ele era lá de Floripa, e ele veio dar uma palestra aqui numa quarta-feira, Ana. E eu fui nessa palestra. Aí foi a primeira vez que eu vi uma pessoa que tocou meu coração com a sua fala mais profunda. E eu vi a aura dele. Primeira vez que eu vi a aura de alguém. Eu ficava encantado com o que eu estava vendo. E aí eu falei assim, caramba, eu quero fazer o curso com esse cara. Ele ia fazer um curso de massagem sensitiva, que é uma massagem maravilhosa, diferente essa massagem. Que legal. Só que eu não tinha R$ 1 no bolso. O curso, isso eu assisti a palestra dele na quarta, o curso era na sexta, sábado e domingo. E eu não tinha um dinheiro. Aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu quero muito fazer seu curso. Agora eu não tenho ainda a grana para pagar o seu curso, mas eu vou fazer seu curso. Aí nessa época, além do incenso, eu estava vendendo calcinha, imagina. Vendendo calcinha. Que É, legal. eu punha minha mochilinha de calcinha nas costas e ó, tinha uma bicicletinha e rodava essa cidade inteira. E era um excelente vendedor de calcinha, imagina a cena. Batia nas portas das senhoras, falava assim, ô dona, eu tô vendendo calcinha, a senhora quer? Elas olhavam e começavam a rir, né? Um garotão lá. Um garotão falou, como é que é você vender calcinha? Eu falei, tem, são muito bonitas e tudo. E aí elas, por curiosidade, ia ver e eram produtos muito bons. Aí Uhum. eu vendia calcinha. Aí na quinta-feira,
eu saí para vender calcinha, acho que era 7 horas da manhã, eu já estava na rua querendo vender calcinha. Aí eu vendia calcinha o dia inteiro, para fazer o curso. À noite eu tinha o dinheiro do curso. À noite eu tinha ganhado a grana que dava para eu pagar o curso, entendeu? Caraca. Aí no outro dia cedinho eu estava lá no curso do Bodidia. Que legal. Com essa grana. Aí ele falou assim, que bom que você conseguiu. Eu falei que eu ia conseguir. Aí fizemos o curso. E foi um curso maravilhoso. Tinha 12 mulheres, 3 homens. Desde aquela época as mulheres já buscavam bastante, mais que os homens, né? E aí eu fiz esse curso de massagem. Eu já tinha o shiatsu, né? Que eu tinha aprendido com a Solange. Aí, quando eu fiz esse curso de massagem, eu lembro que eu cheguei à noite no meu apartamento e eu entrei em oração e falei, pedi a Deus que eu tinha sentido que esse era o meu caminho, que o meu caminho era cuidar das pessoas. Eu senti na minha alma, nesse curso eu senti. E que ele me mostrasse se esse era o meu caminho. Entendeu? Sim. Aí, a partir disso, eu fiz cartão como terapeuta corporal, como uma pessoa que faria massagem. Aí eu já vendia incenso e dava meu cartão. Vendia agenda, dava meu cartão. Olha, entendeu? Bacana. Aí o meu marketing era pessoal. Então eu conhecia você para vender o incenso, mas aí eu falava, Ana, eu vendo incenso, mas na verdade também eu trabalho com massagem. Se você quiser, eu vou na sua casa, faço de graça, e a primeira, e pronto. E aí foi. Para divulgar. Aí quando... divulgando. Aí uma semana divulgando o meu trabalho, aí um dia de manhã cedo, toca o telefone lá em casa. Quando o telefone tocou, Ana, que eu fui pegar no telefone, eu ouvi uma voz. Eu ouvi uma voz me dizendo, eis a tua resposta. Nossa, olha isso. Incrível. Quando eu peguei o telefone, foi a minha primeira cliente da vida, me perguntando, o meu filho recebeu um cartão seu, você trabalha com massagem e tal. Legal. Nossa, eu fui tomado por uma emoção, comecei a chorar assim, tampei o telefone para não ver que eu estava chorando. Ela falou assim, você tem horário? Eu falei assim, eu vou ver aqui. Primeiro. Tem que fazer de difícil. Lógico, eu falei assim, eu vou dar uma olhada aqui. Dei uma pensadinha eu dei uma pensadinha de 1 segundo para não desistir, né? Eu falei assim, eu vou dar uma olhada aqui. Eu te encaixo. Eu vou dar uma olhada se eu tenho horário para a senhora aqui. Tenho sim. Aí eu fui na casa dela. A partir disso eu nunca mais parei, entendeu? Que legal. E aí quando eu desliguei o telefone, eu entrei em oração e falei, Deus, muito grato. E a partir de hoje eu nunca mais vou trabalhar, nunca mais eu vou parar. A partir do momento que o Senhor me deu essa resposta, eu confio no Senhor e confio em mim. E aí, a partir disso, eu nunca mais parei. Isso foi em 94. Aí eu comecei continuei vendendo as coisas, porque eu não tinha cliente, né? Mas comecei a vendendo e comecei a trabalhar com a massagem. Comecei a trabalhar com massagem, atendendo em casa, né? Atendendo em casa. E é muito engraçado. Aí eu atendia na época, eu tinha uma sacolinha da época dos hippies, né? Eu tinha uma mochilinha assim, bem bonitinha, uma sacolinha que eu andava com ela de lado. E aí lá eu carregava meu óleo, minhas coisinhas, né? Para trabalhar com massagem. E aí ia na casa das senhoras, ia na casa das pessoas. Aí quando eu montei minha primeira sala no meu apartamento, na época, tinha um espaço de 1 metro e meio de largura por 2 de comprimento. Aí eu comprei a maca. A conta? É a conta. É a conta. Aí uma pessoa me comprou a maca para mim na época e eu paguei ela com massagem, né? Então começou, era assim. Então eu via as coisas, eu trocava para o meu trabalho também. Eu lembro que tinha uma feirinha, que é a feirinha que tem aqui em Sete Lagoas, e eu precisava de um cabideiro. Aí eu cheguei para a mulher e falei assim, olha, você tem um cabideiro e eu faço massagem, vamos fazer uma troca? Então eu trabalhava muito com o sistema de troca, né? A princípio, não tinha o dinheiro, mas tinha o meu trabalho. Teu trabalho. E aí comecei
e ali disso eu comecei a trabalhar com terapia corporal, né? E, e, e comecei o caminho, aí nunca mais parei. Aí eu já estava há um tempo trabalhando com massagem e fui fazendo outros cursos. Então eu comecei a princípio com terapeuta corporal, mas aí eu comecei a estudar muito. E uma das coisas que eu falo, né, que é imprescindível para qualquer pessoa querer, não digo a palavra sucesso, um dos princípios, ou ter chamado o terceiro princípio do caminho da evolução, Ana, chama-se coragem, Nossa, entendeu? isso você pode. Ousadia, Você teve de sorte, coragem. né, João? Você teve coragem. Muita coragem, né? Então eu sempre fui uma pessoa que tive coragem, eu falo isso, porque o medo batia na porta, a pressão psicológica das pessoas. Imagina começar há 25 anos atrás, você trabalhando com massagem. As pessoas achavam que era malandragem, as pessoas não acreditavam naquilo. Sim. Por quê? Porque o sistema era você ter segurança, você trabalhar e saber que você vai ganhar seu dinheirinho. Então eu estava quebrando um sistema dentro de mim no qual eu era inserido. Então as pessoas ao meu redor, hoje eu sei disso e na época eu já sabia, com um olhar de amor e preocupação, por quê? Porque eu passava meus perrengues financeiros, entendeu? Mas Sim. eu tinha a certeza de algo. Eu tinha certeza que era o meu caminho. Mas para eu permanecer nesse caminho com a certeza que eu tinha, ela só pertencia a mim. Porque as pessoas ao meu redor tinham medo. Eu não tinha medo. Eu tinha certeza que esse era o meu caminho. Compreende? Então eu sofria uma pressão psicológica dos que me amavam, dizendo assim: vai trabalhar, vai arrumar um emprego fixo, e faça isso só de vez em quando, faça isso à noite. Eu lembro que eu falava assim: não, esse é meu emprego, é isso que eu sou. Eu entendo vocês, mas isso é o que eu sou, eu vou ser assim, eu gosto disso aqui. Então, assim, eu ficava sem grana, mas eu tinha uma paz no espírito e uma certeza que quando em São Paulo eu ganhava uma grana legal, eu não tinha certeza disso. Sim. Entende? Então eu passei por uma pressão psicológica, uma pressão financeira, uma pressão social. Naquela época, terapias eram pouquíssimas pessoas. O olhar para a acupuntura naquela época já era um olhar de preconceito. Então, era uma pressão muito grande que nós, terapeutas inicial, começamos, né? Então, eu vejo que aqui na cidade eu sou um dos primeiros terapeutas, junto com pouquinhos, muitos pararam, e que teve persistência, né? Nem insistência, persistência no chamado quando a sua alma sabe que é o caminho. É. Por Você quê? falou uma Porque palavra. Você falou as uma pancadas para você não permanecer no caminho são maiores, Ana. As dificuldades Exatamente. são maiores, Você falou umas né? palavrinhas incríveis aí, né? Você falou a coragem, acho que é um fator fundamental, a persistência, porque o caminho tenta derrubar a gente o tempo todo, né? Não é que o caminho tenta derrubar, a gente encontra realmente para a gente seguir a alma inúmeras questões, dificuldades, né? Contornar as questões, inclusive de opiniões de pessoas, julgamentos e tal. Então, a começar pelo emocional e depois até pelas barreiras físicas, né, João? Você ficou aí, você ficou solto, entre aspas, né? Como que essa coisa de morar num lugar, morar no outro, isso exige muita coragem, muita firmeza, muita conexão com a tua centelha divina, né? E essa conexão Sim, é o que eu falo hoje em terapias, né? Como que a gente precisa incentivar e puxar as pessoas para desenvolverem essa conexão com o seu Deus, né? Com a sua centelha divina. Porque a gente só consegue entender, que não é igual você só conseguiu entender que quando você estava em São Paulo, aquilo não era para você, por mais que você estava ganhando dinheiro, mas você tinha ouvidos e sensibilidade para escutar o chamado da tua alma. E é isso hoje que a gente precisa inspirar pessoas, incentivar para que as pessoas insistam nos seus caminhos, né? Que todos os caminhos são bons, todos os caminhos dão certo, cada um na sua área.
todas as pessoas precisam de todos os profissionais, né? E agora, cada vez mais, a gente precisa se reconectar com a alma. E imagina se você não tivesse, por exemplo, ouvido o seu chamado, ouvido o seu coração, você teria adquirido doenças, né? Problemas por estar ali fechado, por estar vivendo uma vida robótica, mecânica. Então, esse caminho, essa abertura, essa iluminação assim que você teve, né, para poder entrar nesse caminho. Como que você vê que uma pessoa hoje que está nesse caminho, né, qual que foi a viradinha de chave? A gente sabe que você tinha conexão com a natureza e tal, mas, por exemplo, né, estou pedindo aqui, por exemplo, uma dica. O que que uma pessoa hoje, como que você trabalha com as pessoas, como que você incentiva essa transformação? Qual seria um começo legal para a pessoa começar a enxergar essa conexão de alma e encontrar esse propósito, encontrar esse caminho? Eu vejo que muitas pessoas, elas sentem um olhar, elas recebem esse chamado no seu íntimo, mas a maior barreira para alcançar esse sucesso é o medo, ok? Então, a inserção, às vezes, daquilo que você é na sua essência, ela tem uma barreira, porque muitas vezes, por exemplo, a pessoa ela é uma artista, ela tem esse dom da arte dentro dela, mas a arte, muitas vezes, nesse nosso país, por exemplo, o Brasil, ela não é rentável. Então, viver da arte se torna difícil para aquela pessoa. Então, isso já se torna um medo dela ir atrás daquilo. Por quê? Porque ela é ensinada que para ser feliz, às vezes, ela precisa ter dinheiro, ela precisa para sobreviver, e é necessário isso realmente na nossa vida. Então, esses pontos já são pontos que inserem um medo terrível nas pessoas. Tipo assim, eu sei o meu chamado, eu sou assim, mas isso não vai me dar dinheiro para viver. Aí ela faz um concurso, ela tem segurança, mas é infeliz naquilo que ela faz. Entende? Ela não aceita esse processo. Então, ouvir esse chamado é você saber que não será fácil, às vezes, acessar aquilo que você tem na sua alma, mas que é possível. E quando você consegue isso, você também começa a ganhar dinheiro com isso que você faz. Entende? Você sobreviverá financeiramente com o que você vai fazer. Por quê? Porque quando você faz as coisas com amor, e o propósito te leva a este amor, as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer da melhor maneira possível. Deu para entender, Ana? Então eu vejo assim, por exemplo, eu fico muito feliz, esses dias eu conversei com um amigo meu, que na terapia nós fomos trabalhando, ele tinha uma profissão, um serviço público, entendeu? Toda segurança, mas a vontade dele era ser cantor. Sabe? Cantor de violão, de barzinho, de tudo mais. Uhum. Ele largou esse concurso público, imagina, ganhava uma grana boa e hoje é cantor. Ai, que legal. E feliz pra caramba, faz muito show, agora ele tá parado por causa desse momento, né? Uhum. Mas eu digo a ele, fala, cara, eu te honro muito porque você teve um maior difícil, que foi ter coragem de largar uma coisa segura, aparentemente. Deu para entender de novo a coragem? Sim. Quer dizer, ele tinha um emprego, mas estava infeliz desse emprego, ele ia trabalhar infeliz. Você olha para ele hoje, você vê mais felicidade nele e resultados. Então, assim, é um caminho que não é fácil, realmente, quando você acha o seu propósito de alma. Todos nós trazemos isso, porque muitas vezes a pessoa tem na essência da alma dela um dom muito grande, mas que ela não acessa por causa desses medos, ou pelo aquilo que nos é inserido do que é ser feliz na Terra. Então, a troca da felicidade pelo nosso ter, eu tenho que ter para eu ser feliz, limitou a pessoa a buscar o seu ser. Ou, para eu ser feliz, seria encontrar, na verdade, o que eu sou, e não o que eu tenho. Sim. Então, nessa busca pelo ter, as pessoas acabam se perdendo neste caminho. Exatamente. Entende? E esquecem que, mesmo que se ela ganhar menos dinheiro, ela terá mais sucesso de alma, mais sucesso que traz ela felicidade, entendeu?
Então eu aprendi a viver um pouco com a escassez, vivi muito momentos sem dinheiro, mas eu tinha uma felicidade, uma paz, um espírito que nada eu venderia aquilo, entende? Como é até hoje. E hoje já não tenho mais essa dificuldade tão grande financeira, né? Então, isso veio com o tempo, isso é a consequência que veio, mas não é o ponto principal da minha vida. E foi nessa busca também, né? Nessa busca de se firmar como profissional, de estar conectado com a tua essência, que você adquiriu essa força e esses meios para poder fazer com que o teu trabalho gerasse mais frutos, né? Porque isso Sim, também não demorou tanto para você, né, João? Porque quando eu te conheci, você já estava nessa casa linda que é a tua casa, né? Você já tinha uma prosperidade financeira muito bacana. E olha que faz tempo isso, hein? Mas, já tem muito tempo. mas assim, essa busca realmente tua foi impressionante, foi incrível, né? E E é interessante, Ana, você falando aí, né, da casa, né? Essa casa que eu moro é uma casa muito linda, né? Hoje, uma casa num bairro muito muito. bom aqui na minha cidade. Aí, na época dessa casa, deixa eu contar como é que chegou isso rápido. Eu morava com minhas duas irmãs, dividindo um apartamento pequeno aqui na minha cidade. E na época, lá nesse apartamento, a gente pagava tipo R$ 200 de aluguel, ok? Certo. Aí a minha irmã me ligou um dia e falou assim, João, eu achei uma casa muito legal e tal, vamos lá ver? Aí eu falei assim, olha, podemos ir, mas nesse lugar que você está querendo me levar, com certeza o aluguel é muito mais caro, a gente não está conseguindo nem pagar esse direito aqui que nós estamos. Mas vamos lá ver. Aí nós chegamos nessa casa. Quando eu olhei essa casa, eu falei, caraca, o aluguel aqui deve ser muito caro. Como é que nós vamos fazer, né? Nem tinha Aham. vontade, nem nada. Aí nós entramos na casa, começamos a andar pela casa e tal, tal, tal. Aí eu entrei numa sala, que é uma sala bem grande da minha casa, e a minha irmã estava com o corretor numa outra parte da casa. Quando eu entrei nessa sala, Ana, a voz que eu ouvi há um tempo atrás falou para mim de novo assim: venha para cá, aqui é o seu lugar. Olha para Meu, você ver que eu doido. até arrepio, ai, que delícia. Venha para cá, aqui é o seu lugar. Aí eu tô assim, você tá doido, vim para cá? Como é que eu... Eu comecei a discutir. E falava bravo comigo, venha para cá, aqui é o seu lugar. E Gente, aí eu pensava, falei assim, se eu não estou conseguindo pagar R$ 200, como vai ser? Aí eu abri a porta, né, e perguntei pro corretor, quanto que é o aluguel daqui? Ele, R$ 500. Eu falei, caraca, não tem jeito não. Eu olhei para cima, falei, como é que eu venho? R$ 500? Ele falou, R$ 500, a gente pode ver, negociar e tal. Aí eu falei, beleza. Aí eu respirei, senti e falei, sim, eu quero essa casa. Aí minha irmã olhou para mim e falou assim, você tá ficando louco? Como é que a gente vai vir para cá? R$ 500? R$ 500? Aí eu falei assim, o que é que eu preciso para vir para cá? Ele falou, dois pessoas que financiam para a gente, avalista, dois avalistas. Eu falei, então tá bom. Dali eu já saí atrás dos avalistas e consegui vir para essa casa. Entende isso? nossa. Aí, Ana, aí eu tô lá, né? Vim para casa, não sabíamos como é que íamos pagar o primeiro aluguel e tal. Aí, nessa sala que eu ouvi a voz, foi onde eu montei meu consultório a princípio. Como a Aham. casa era muito grande, meu consultório ficou nesse lugar. Aí um dia eu tô lá fazendo a massagem em alguém, Ana. A voz vem e fala para mim de novo assim, faça o seu altar. Faça o seu altar. E eu tô assim, fazer altar, não sei nem como é que eu vou pagar esse aluguel, não sei nem como é que eu vou pagar minha comida, e eu vou fazer o altar, isso aqui eu discuti com a voz, né? Meu Faça o seu Deus. altar. Aí eu tô assim, tudo bem, eu faço o meu altar. Aí eu lembro que eu saí, gastei uma grana que eu não tinha para fazer o altar. Eu fiz o altar. Na mesma semana, dobrou de clientes. Para você Meu ter Deus, ideia. que coisa. Na mesma semana, eu fiz o altar, né? Que hoje eu tenho um altarzinho, que vocês estão vendo aqui no fundo, tem um Buda, mas era um altar que na época eu fiz, Ana. E ali a prosperidade continuou, começou. Era E aquela hoje, sala.
Era aquela sala da frente que tem aquela porta de vidro grande? Isso, era ali, era Nossa, ali. João, mas eu nunca na minha vida tinha entrado num lugar tão. Assim, eu não consigo explicar. Porque a primeira vez que eu entrei nesse espaço teu, eu falei, É, gente, isso existe. Sabe, parecia que entrava em outro universo. Realmente a energia que você colocou ali não tinha como não dar certo, né? Porque você criou um universo dentro do teu espaço que era uma acolhida. Gente, tinha um tabladinho, né, um colchonete fininho, com no tecido chão, era no chão. Gente, a hora que você chegava, sentava ali, parecia que você estava em outro planeta. Que coisa maravilhosa, né? Nossa, realmente Era muito gostoso, realmente. foi uma E aí ali iluminação muito fiquei. linda que você teve. Aí foi uma experiência muito grande. E aí nessa casa, essa casa foi uma experiência também interessante, que eu vivi nela durante anos pagando aluguel, né? Aí depois minhas irmãs foram embora, eu fiquei sozinho nessa casa, custando a pagar o aluguel que era caro. E aí eu tive uma experiência quando eu fui para eu fiquei um tempo em Jerusalém, fui fazer uma busca espiritual na região de Jerusalém, do Oriente. E um Uhum. dia eu estava na Jordânia. Eu estava na Jordânia, em um lugar chamado Monte Nebo. Esse Monte Nebo, lá na Jordânia, é onde Moisés avistou a Terra Santa. Então, de lá a gente consegue ver Jerusalém. E é interessante que era nessa data de hoje, olha que interessante, Ana, eu estou falando isso hoje, e era nesse dia de hoje que eu estava lá, Que que legal! foi que era o Vesak, que hoje é o aniversário de Buda. Entende? Nossa, Que que é a primeira lua bacana! cheia, hoje é a primeira lua cheia de maio, comemora-se o aniversário de Buda. E eu estava lá na montanha vendo o pôr do sol, aí que eu falei, Deus, agora eu quero comprar aquela casa. Essa casa vai ser nossa, vai ser. Eu tinha casado, aliás, não tinha casado ainda não. Eu estava namorando a minha esposa e eu falei, eu quero comprar aquela casa, Deus. E essa casa vai ser minha. E o dono daqui não vendia a casa. Olha. Aí eu voltei de novo para ver o nascer do sol nessa montanha. Falei meu pedido de novo, que eu queria comprar essa casa e que agora eu era capaz de comprar essa casa. Enfim, de lá eu fui para outros lugares. Quando eu voltei para cá, para o Brasil, uma semana depois que eu tinha chegado no Brasil, a filha do dono da casa veio aqui em casa. Ele era lá de Viçosa. Ela chega e fala assim, João, o meu pai quer vender a casa, não estou entendendo muito, mas ele quer vender a casa e, Caraca! e ele mandou falar que ele quer vender a casa para você. Meu Deus, que incrível! É, ele quer vender a casa para você. E só vai vender para outra pessoa se você não quiser, João. Aí, eu lembrei da minha oração na Que montanha. conexão, né? Que coisa Enfim, maravilhosa. foi uma coisa incrível isso, sabe? Então, assim, o que eu trago um pouco dessa experiência, Ana, para as pessoas é isso. A sua imagem está borrada, Ana, um pouquinho. Ah, por que será? Vou Não chegar sei, mais pra talvez frente. é alguma. Não, Vou? deu uma conexão errada, alguma coisa. Deixa eu tentar ligar a outra internet aqui. Eu pergunto às pessoas que estão assistindo se também estão vendo você. João, voltamos? Agora voltou. Beleza, Eu acho que foi a sua conexão está tendo oscilações, foi isso, Ana. tá. Vamos. Tá bom? Aí, Mas, hein, Ana, alguém está falando que a imagem da Ana e agora está travando um pouquinho. é a Ana Mas eu Cris. acho que agora está Melhorou, voltando. Ana? Dá um feedback aí para nós.
Beleza. Vamos lá. João, nós temos Ainda tá borrado. 5 minutos. Ah, Você contou assim, a tua história, na verdade, foi uma aula, né? Porque você está ensinando pra gente como que a gente precisa ter essa fé, essa conexão, essa transformação. E você é a prova sim. viva de que a gente consegue, né? Fazer isso tudo, mas justamente a gente precisa se conectar com essa alma, né? Mas continua o que você estava falando, que eu não quero perder. Não. Mas aí nós compramos, aí eu comprei essa casa, né? E conseguimos comprar a casa. Teve uma série de coisas difíceis para comprá-la, mas deu certo. No final deu certo. E hoje, então, essa casa é minha, né? Eu já estou com 15 anos de casado com a Laila, né? Temos Legal. 2 filhos maravilhosos. E, e aí, até um tempo, eu atendi nesse espaço que eu falei para você que era essa sala. E quando nós resolvemos ter filhos, aí eu vim construir esse espaço maravilhoso que hoje eu tenho aqui no fundo da minha casa para trabalhar. Então, tenho o meu consultório e trabalho hoje, né, com a terapias. Formei em psicologia, enfim, fiz várias formações e continuo vendo que o maior retorno que eu tenho não é a prosperidade financeira alcançada, mas é a abundância da vida que eu alcancei, né? Coisa Uma linda. vida abundante, abundante de paz, de saúde, abundante de uma boa relação, um bom casamento, bons filhos, bons amigos. Então nós temos que começar a observar o quanto você é abundante, porque às vezes você pode ser próspero, mas você não é abundante. Entende essa diferença? Entendo. Com a tua Então, há história deu muitas para entender pessoas. perfeitamente. Com a tua história, quem não entendeu agora entende. Não é verdade? É, Então, qual que é a diferença entre abundância e prosperidade? Então, tudo isso, quando você tem um olhar abundante para tudo e tudo chega para você, você é alguém que se sente o mais rico do mundo. que coisa linda. Mesmo o seu, mesmo você não tendo dinheiro na sua conta, mas você tem uma abundância na alma que dinheiro nenhum compra. Dinheiro nenhum conseguiria comprar a minha história, adquirida pela minha coragem, pela minha persistência, pelo meu acreditar, entende? Então Sim. eu acho que as pessoas têm que entrar dentro delas e questionar um pouco. E se estiverem infelizes, sem abundância, embora estejam num emprego que, por mais que ela ganhe bem, como esse meu amigo que estava ganhando bem, e hoje ele é abundante, é visível, Uhum. é, nós temos que ouvir isso, sabe por quê, Ana? A vida passa muito rápido, né? E a morte, ela é a única certeza da vida. Mas que Exatamente. você nunca deixe morrer, que você não morra em vida, que não morra a sua vontade, seus desejos, a sua busca interna. Isso não pode morrer. Que maravilha. Tem uma, tem uma frase de Jesus que ele fala assim: a menos que tu morras e renasça, não verás o Pai. Eu pego essa frase e digo que morrer diariamente precisamos, e não biologicamente, entende? Não biologicamente acreditando que você vai ser feliz quando você morrer e ir para o céu, mas o céu é aqui, e depende de você viver nesse céu, entende? Sim. Depende de você ouvir as vozes de vez em quando e acreditar, desde que não seja uma esquizofrenia. Mas A voz da sua conexão com o divino, é né? Que coisa linda. isso, essa voz, ela vem no coração de você. Então, eu acho que é uma busca importante que nós temos que ouvir isso. João, incrível, tua história é incrível, né? Eu conheci um pouquinho, mas não conhecia essa totalidade, essa grandeza de pessoa que você é. Eu quero te agradecer demais, 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 demais por estar sempre aqui, por estar sempre junto, tá? Vai cair a nossa live, 20 segundos. Então, gente, obrigada. Eu vou deixar a live Gratidão a salva. todo mundo. E aí, vou